na palavra do Senhor vai dizer em Romanos capítulo 5, versículos 12, que vai dizer assim, que por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado gerou a morte, duas mortes, a morte física e a morte espiritual. E assim também a morte passou a todas as pessoas, porque todos pecaram. Então aqui está dizendo que a morte, o pecado de Adão e Eva, gerou duas mortes, a morte física, que as pessoas morrem. Muitos acham que a vida é só isso aqui, que viveu, morreu e pronto, acabou. Mas não, a morte veio por consequência da desobediência de Adão e Eva, que eles desobedeceram a Deus e comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, o pecado entrou no mundo, a maldade entrou no mundo por meio de Adão e Eva, e as pessoas morrem por causa da desobediência deles, porque nós viemos de Adão, porque a primeira pessoa que Deus criou foi Adão, e depois criou Eva pela costela de Adão. E nós vimos de Adão, nós somos descendência de Adão. Então nós também, todas as pessoas morrem por causa do pecado de Adão e Eva. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado gerou a morte, duas mortes. Na Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 2, versículos 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas você não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer dela, você vai morrer. E Adão comeu, desobedeceu a Deus, porque Deus lhe criou cada pessoa livre para tomar suas decisões e escolhas. Então Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então as pessoas começaram a morrer, Por isso que as pessoas morrem hoje. A morte não é Deus criou a morte, não. A morte veio por causa do pecado, da desobediência de Adão e Eva, porque na Bíblia vai dizer, em Gênesis capítulo 1, que tudo que Deus criou foi bom. Então, se tudo que Deus criou foi bom, a morte não veio por meio de Deus, não foi da vontade de Deus. As pessoas morrer hoje não foi da vontade de Deus, mas sim foi pela desobediência de Adão e Eva. E a desobediência deles gerou duas mortes. A morte física, que as pessoas morrem, porque em Gênesis capítulo 3, versículo 19, Deus ele disse para Adão, depois de ele ter desobedecido e comido do fruto, Deus disse: no suor do teu rosto você vai comer o teu pão, até você tornar a terra, porque você foi feito do pó. Dela você foi tomado, porquanto és pó, e ao pó você vai se tornar de novo, porque Deus criou nós do pó da terra. E por causa da desobediência de Adão, as pessoas morrem e viram o pó novamente. E também gerou a morte espiritual, que é a separação entre Deus e as pessoas, porque Deus ele é santo e abomina o pecado. Gênesis capítulo 3, versículos 8, vai dizer: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e Adão e Eva se escondeu da presença de Deus entre as árvores do jardim. Então o pecado gerou duas mortes, a morte física e a morte espiritual, separação entre Deus e as pessoas, porque Deus ele é santo e abomina o pecado, e o pecado tem suas consequências. Deus abomina o pecado, e o pecado de Adão gerou consequência para todas as pessoas, porque todas as pessoas morrem. E as pessoas a maioria estão distantes de Deus por causa do pecado, porque Deus abomina o pecado. Mas Deus, ele nos amou tanto que fez uma promessa para todas as pessoas. Deus disse em Gênesis capítulo 3, versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar, que está se referindo a Jesus, que viria um dia um descendente da mulher, que ia nascer da mulher,
que ia pisar na cabeça da serpente, que era o diabo, né, disfarçado de serpente, que enganou Eva, mas ia ferir, né, ia esmagar a cabeça da serpente, e essa pessoa foi Jesus, foi Deus. Deus, ele se encarnou e veio para esse mundo e nasceu da Virgem Maria, carregou os nossos pecados sobre ele, morreu na cruz e ressuscitou, e hoje vive eternamente. E ele veio morrer para salvar nós, para nos oferecer salvação, porque o pecado separa as pessoas de Deus. A Bíblia vai dizer em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte espiritual, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que ele oferece para todas as pessoas por meio de Jesus Cristo. Mas para cada pessoa ser salva, cada pessoa que tem que abrir o seu coração para Deus, se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus, porque Deus não obriga você a aceitar Jesus na sua vida. Você que decide, assim como Deus, ele criou Adão livre, ele criou cada um de nós livre. Você que decide, mas Jesus sempre será o melhor caminho, porque ele carregou os nossos pecados sobre ele, e nenhum outro caminho há salvação. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por meio dele, pela fé nele. A salvação é pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Aceite Jesus na sua vida como único Senhor e Salvador da sua vida, porque Deus abomina o pecado, mas ele nos amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. Então, que você possa se arrepender de seus pecados e aceitar Jesus na sua vida, porque Jesus, ele vive eternamente e ele um dia vai voltar para buscar os que o aceitaram verdadeiramente como Senhor e Salvador. Nada nesse mundo se compara com o que Deus oferece para cada um de nós, que é a vida eterna.